Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Martins, eu faço parte da organização do Desafio Jovem Empreendedor Sebrae 2024 e estou vindo aqui para passar para vocês algumas instruções. Instruções essas que serão a respeito do site, a respeito dos e-mails, a respeito do acesso ao jogo, a respeito das missões. Tá? Então, o objetivo da gente é falar um pouquinho, explicar um pouco como funciona cada fase do desafio. Tá ok? E nesse momento a gente vai falar sobre a primeira fase. Eu quero passar aqui junto com vocês quais são as missões da primeira fase e onde que vocês precisam preencher, como que vocês fazem o primeiro acesso na plataforma, como que vocês entram em contato conosco pelo suporte presente no site. Então, como que a gente pode ajudar vocês e o que que vocês precisam fazer para essa primeira fase, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Deixa eu só subir aqui, compartilhando. Aqui, pronto, compartilhei com vocês. Vocês já devem ter acesso, estar vendo, né, a minha tela. E o que, que a gente tem aqui? Primeiro é o site, né? Vocês já conhecem o desafiojovemempreendedor.com.br, tá? Então aqui a gente tem toda a descrição do desafio, o que, que é. Então, se alguém de vocês ainda tem dúvida sobre o que, que é o desafio, o que, que vai ter, como que funciona, o que, que vocês vão aprender, vão estar vendo, é nessas guias que vocês precisam navegar, tá bom? Então, o desafio, como funciona, o que, que é para estudantes, para os professores. Aqui a gente tem um vídeo de manifesto sobre o desafio, as informações do regulamento, é muito importante que vocês fiquem atentos às atualizações sobre o regulamento, tá bom? Aqui a gente tem uma guia de suporte, então quando vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, alguma questão para resolver, é aqui que vocês entram em contato com a gente, tá bom? Blog, se tiver alguma novidade, a gente vai postar aqui. Nesse momento só tem falando sobre os campeões nacionais de 2023 e certificados sobre 2023. O ano de 2024 também vai ter, tá bom? E a gente tem aqui o mais importante, que é esse botão de acessar o jogo. Tá? É através desse botãozinho que vocês vão para a plataforma do jogo. Então, quando você clica aqui no acessar o jogo, vocês vão cair numa tela de login, que é essa aqui. Tá bom? Então, nós da organização já enviamos pelo menos um e-mail para vocês que estão na primeira fase, que foram selecionados para a primeira fase do desafio. Tá? Nós tivemos várias equipes que logo na primeira fase foram eliminadas. A gente teve muita equipe, algumas equipes duplicadas, onde o primeiro integrante estava em mais de uma, compondo mais de uma informação de integrante na equipe. Então, depois de fazer essa análise e fazer compor as equipes, nós enviamos um e-mail para todo mundo que está selecionado e que está na primeira fase, tá bom? Vocês podem ter percebido que algumas pessoas da equipe recebem o e-mail, outras não estão recebendo o e-mail. Nós estamos recebendo bastante demanda de suporte com relação a isso. E o que, que acontece? No momento da inscrição, pode ser que o líder, que foi o responsável por preencher a inscrição, errou alguma letrinha no nome ou no e-mail de vocês. Tá? Quando isso acontece, por exemplo, meu e-mail aqui, só de exemplo, tá? paulo@meuemail.com. Se eu mudar qualquer letra, obviamente que o meu e-mail vai estar errado e qualquer notificação, qualquer comunicação que a organização fizer para vocês não vai chegar, tá? Então, na maioria dos casos que nós estamos fazendo correções, é porque tem algum errinho na letra, de alguma letra, alguma coisa, algum número relacionado ao e-mail de vocês. Então, quando vocês vêm lá no site do desafio, vão na guia de suporte, aí vocês vêm aqui, acessam, né, a guia de suporte e iniciam um ticket, né, de suporte, nós recebemos isso, nosso time analisa e depois faz a correção e devolve para vocês o sucesso nessa atualização, e aí vocês conseguem fazer o acesso. Tá bom? Então não precisa desesperar. Se vocês tentarem fazer o primeiro acesso, né, que é o assunto agora, quem recebeu o e-mail e ainda não acessou, precisa clicar nesse link aqui, ó. É seu primeiro acesso? Se sim, se é o seu primeiro acesso, você vai clicar aqui e ele vai pedir para você digitar o e-mail. Se você digitar o e-mail aqui e aparecer uma mensagem de sucesso para você, significa que o seu e-mail foi encontrado e você precisa agora verificar na sua caixa de entrada do e-mail ou também na caixa de spam ou em promoções, porque pode ser que caia nessas duas caixas também, tá?
E aí lá vai ter um link para você fazer uma redefinição de senha para o seu usuário. Todos os integrantes precisam fazer isso, tá bom? Fez isso, o que pode acontecer? Outro problema aqui. Você pode digitar o seu e-mail e aparecer uma mensagem de erro falando que não foi encontrado. Se não foi encontrado, verifica se você digitou o seu e-mail corretamente aqui, letra por letra, tá bom? Porque às vezes os navegadores acabam guardando algumas informações. Se você por algum acaso digitou alguma vez o seu e-mail errado em outros sites, pode ser que ele carregue errado aqui também, tá? É o autocarregamento. Então, verifica letra por letra. Se mesmo assim você clicar em enviar e aparecer a mensagem de erro, você precisa vir lá no site e acessar a aba de suporte, vir até aqui iniciar o suporte. Aí vai aparecer para vocês essa tela, né? Vai carregar um formulário aqui para vocês. Aí você vem enviar mensagem, você vai colocar o seu nome completo, vai identificar qual é a sua equipe, aí vai ter lá uma opção falando corrigir informação da equipe ou corrigir meu e-mail. Aí vocês colocam a informação de qual é o e-mail correto, avança e essa mensagem, essa demanda de suporte chega para a gente. O nosso time analisa, corrige e retorna para vocês. Tá bom? Então, isso aqui é o primeiro acesso. Depois que você trocou a sua senha, atualizou ela, você vem aqui no login, digita o seu e-mail corretamente, né? Digita a sua senha e vai clicar em entrar. Então, logo que vocês fizerem o acesso, aqui clicar em entrar, vocês vão cair na tela de início do desafio, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem início, a gente tem algumas notícias para vocês, a gente tem do lado direito, onde vocês podem ver o manual da equipe, aí tem alguns guias que são importantes para vocês também, para essa primeira fase, principalmente esse primeiro guia da descoberta, tá? Mas não é obrigatória a leitura, é um material complementar para vocês. Tá ok? Vocês vão ter aqui em cima meus dados e tem também acessar o jogo. É aqui que vocês vão ter que acessar para poder enviar as duas atividades dessa primeira fase, que é a missão 1 e a missão 2. Tá ok? Vamos acessar. Uma vez que você clicar aqui, aliás, antes disso, só para vocês verem, uma vez que você acessar o manual da equipe, ele carrega para vocês. Extremamente importante vocês lerem o manual para vocês entenderem qual é a didática do desafio, o que o desafio 2024 visa, tá? E dentro do setor audiovisual, ele vai dar um norte aqui para vocês de como que funciona o setor audiovisual e o que tem na primeira fase do desafio, tá ok? São duas atividades. A primeira atividade é a missão 1, que é a atividade de propósito, tá? E depois tem a atividade 2, que é a missão 2, a votação do gênero do curta-metragem. Tá ok? Voltando aqui para o desafio, então, clicou em acessar o jogo, isso aqui tanto pelo celular quanto pelo computador, a única coisa que nós orientamos é acessem através do navegador Google Chrome. Tá ok? Você vai cair dentro dessa tela, acessar o jogo. E aqui só vai ter um botão para vocês, que é acessar primeira fase, tá? Que é a única disponível. Clicou em acessar primeira fase, vocês vão cair nessa tela, tá? Aqui é onde começa o jogo, literalmente. O que a gente tem aqui? Informações do prazo de envio dessas duas missões. Então, uma das coisas que não é tolerada no desafio é o envio das missões fora do prazo. Então, existe aqui, ó, o prazo das duas missões da primeira fase vai até o dia 29/3 agora, na sexta-feira, às 23h59. Sempre a gente vai trabalhar no horário oficial de Brasília, tá? Aqui tem algumas instruções para vocês, tá? Sobre as missões também. E onde que de fato elas ficam? Um pouquinho mais para baixo, vocês vão ter do lado esquerdo um campo de votação da equipe, só que não aparece nada aqui ainda porque você não fez essa atividade ou ninguém da sua equipe ainda fez essa atividade. Você tem um outro campo embaixo que é o envio das missões. Aqui vocês conseguem ver quem já enviou a missão e qual missão enviou da sua equipe, tá? Então, quando você clica aqui, vai aparecer para vocês o nome de vocês em algum desses campos, dentro da missão 1, que é a de propósito, e da missão 2, que é a de votação do curta-metragem. Aqui, como está esse X em vermelho, significa que ninguém da minha equipe ainda mandou alguma das duas atividades.
Tá ok? E aqui as missões da primeira fase, quais que você já concluiu, tá? Lembrando que todos os integrantes da equipe precisam fazer e enviar essas duas missões da primeira fase. Esse é um dos critérios para avançar para a segunda fase. Todos os integrantes precisam fazer todas as duas atividades dentro do prazo estabelecido, tá? Para avançar. Somente isso. Fez, enviou, nosso sistema vai computar e vai avançar automaticamente as equipes que enviaram todas as atividades. Tá ok? Aqui embaixo você tem a sua equipe de escrita, os seus sócios. Vocês vão ver que lá na tela, na primeira tela de vocês, nos dados, vocês vão poder trocar esse avatarzinho que tem aqui por uma foto de vocês, tá? Para facilitar a identificação. Mas aqui a gente tem então a missão 1, que é onde vocês precisam preencher. Existe uma explicação sobre o propósito, tá? E aqui vem de fato as perguntas. São 5 perguntas na missão de propósito que vocês precisam responder individualmente. Ninguém tem acesso, é uma coisa mais individual, então ninguém da sua equipe tem acesso, né, às respostas que um integrante responder aqui. Tá ok? Somente quem respondeu vai ter acesso. Então responde com sinceridade, com clareza, pensando um pouco na resposta, tá? Vocês vão preencher. Estou preenchendo com qualquer coisa aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Vocês vão preencher então quem é você, do que você gosta, quais são os seus sonhos, o que você faz, para quem você faz, vai entendendo depois o que, como que responde cada uma, e vocês vão clicar aqui em alterar ou enviar, tá? Uma vez que vocês enviaram essa atividade, vocês podem ir para a segunda atividade, que é a da missão 2, que é o voto do tipo de curta-metragem. Aqui no voto, existem duas opções para vocês, que é o curta-metragem documental e o curta-metragem ficcional. Lá no manual vai ter uma explicação sobre cada um deles, tá? Isso aqui já é uma das missões que vai acompanhar vocês ao longo das outras fases, das outras 3 fases, são 4 fases do desafio, né? Então, na segunda fase já vai ter uma continuação sobre essa missão, tá ok? A terceira fase continua, é uma nova continuação com outras missões. Então você precisa votar. Votou, clique em enviar. Depois que você enviar a missão, como é que vai ficar o sistema? Para você saber se deu certo ou não, vai aparecer aqui para você, ó. Uma vez que você votou, vai aparecer você votou no gênero, mas poderá alterar seu voto antes do prazo acabar. Isso é um detalhe importante. Se você já fez o seu voto, fez o preenchimento do propósito, não tem problema. Você pode selecionar o outro e enviar novamente, não tem problema. A única coisa que vai valer aqui é sempre o último envio que você fizer, tá? Assim como dos seus colegas também. Enviou as atividades, elas vão aparecer aqui para vocês, ó, missões da primeira fase. Propósito significa que você já fez essa missão, tá ok? E a votação do tipo do curta-metragem você também já fez. Se você visualizar aqui, ó, em cima, você vai ver que você está aqui também, já que você já terminou as suas missões, vai aparecer aqui e vai aparecer qual foi o gênero que você votou do curta-metragem, tá? E em visualizar envios, isso aqui também é muito importante. Você consegue ver que, primeiro, você fez, né, atividade, tá verdinho aqui, e você consegue ver os seus colegas. Se você tiver numa equipe de 3 integrantes, por exemplo, vai aparecer os 3 aqui e os 3 aqui, em cada uma das missões, das atividades, tá vendo? O integrante 2 não fez a atividade de propósito, nem o integrante 3. E o integrante 2 e o 3 também não fizeram a votação no curta-metragem. São atividades fáceis, são atividades tranquilas nessa primeira fase. Vocês só precisam preencher, fazer o voto e enviar. Ficou verdinho, significa que vocês cumpriram. Ficou os 3 verdinhos aqui e os 3 verdinhos aqui, a depender da quantidade de integrantes, significa que vocês cumpriram essa primeira fase. Tá ok? Para o professor de vocês também vai aparecer esse verdinho aqui na conta deles. O professor não pode ver as respostas e o professor não consegue editar nada que vocês fizerem. Apenas visualizar, apenas acompanhar as equipes que já enviaram e quais são os integrantes que enviaram ou não enviaram as atividades e as missões. Tá ok? Se você, como parte dessa equipe, visualizou que esses 2 colegas não fizeram as atividades ainda, faz parte do propósito do desafio
o empreendedorismo, né? A gente está falando de empreendedorismo. Então, o que é o empreendedorismo? Uma das coisas é você correr atrás do que você precisa que seja feito. E aí você vai fazer o quê? Comunicar com seus colegas, olha, vamos lá, vamos terminar. Tem um prazo para cumprir. Então, só precisa, eu já fiz, só precisa entrar no sistema, fazer o preenchimento da missão 1, que é de propósito, fazer o preenchimento, fazer a votação, né, na missão 2 e enviar, e está feito. A gente vai ter avançado para a segunda fase. Então, você precisa comunicar, conversar com seus colegas para que todo mundo avance junto para a próxima fase, tá? Muito importante. Fez isso, enviou, tá tudo ok. Significa que você já cumpriu a primeira etapa, a primeira fase do desafio. A segunda fase não vai aparecer para você, tá? Todo mundo dentro do desafio segue, né, junto para as próximas fases. Quem são as equipes que serão eliminadas aqui? Aquela que tiver um ou mais integrantes que não tenha feito as duas atividades obrigatórias da primeira fase. Tá? Então, se vocês forem eliminados, é simplesmente porque não fizeram, alguém da sua equipe não fez alguma das atividades. Tá bom? Então, a primeira fase é isso. Aqui no acesso rápido, você consegue também acessar o manual, o guia da descoberta, que é o da primeira fase, que é um material complementar para vocês. Tem as atividades principais da primeira fase, na segunda fase também vai ter, na terceira fase, na quarta fase, mas aqui nessa primeira fase é só propósito e a votação. Preencheu, você pode sair da sala, sair aqui tranquilamente, que já está cumprido aí a primeira fase. Tá? Você pode acessar novamente, fazer a modificação do preenchimento aqui do propósito, da votação, não tem problema. O que vai valer é sempre, chegou nesse prazo do dia 29/3, às 23h59, o nosso sistema vai tirar o acesso de todos os participantes, inclusive dos professores, e aí o sistema faz a adequação de quem enviou, faz a verificação de quem enviou, quem não enviou, faz a remontagem das equipes e depois monta a segunda fase e no próximo prazo, no próxima data que será informado conforme for acontecendo, a gente vai fazer a liberação da segunda fase e aí sim começam as missões e as atividades da segunda fase. Tá ok? Então aproveita essa primeira fase, é uma fase que está super fácil, super tranquilo. Se você se dedicar, coisa de 1 hora, todos os integrantes já conseguem preencher esses campos e fazer a votação da equipe, então não deixa para a última hora também. Nós estamos tendo milhares de acessos simultâneos aqui de alunos, de integrantes, de professores. Se acontecer do sistema ou ficar lento ou aparecer qualquer mensagem diferente disso que eu mostrei para vocês, aguarde uns minutinhos, acessa novamente, tá ok? Lembrando que tem centenas, milhares de pessoas acessando junto com vocês. Então é só aguardar um pouquinho e acessar de novo que vai dar tudo certo, tá bom? Novamente, ficou com alguma dúvida, algum problema, não conseguiu logar, qualquer coisa que acontecer, vocês têm o nosso suporte. Então clica no suporte, vai acessar a página do suporte, vocês vão lá, abre o ticket, manda para a gente, nosso time vai analisar e responder vocês, tá ok? Lembrando que essas demandas vão chegando para a gente, para o time de suporte, eles vão vendo ali conforme vai chegando, já vão respondendo, tá ok? Então é só ter um pouquinho de paciência que o pessoal responde e chega para vocês, tá bom? É só ficar de olho, faz parte também do desafio que vocês sempre fiquem de olho no e-mail de vocês e nas redes sociais, tá? Tudo que a gente mandar por e-mail, nós vamos também publicar nas redes sociais, para que vocês fiquem atentos, tá bom? Então, desejamos boa sorte para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e bom desafio, tá? Até mais!